Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou explicar melhor o significado e a importância daquilo que se entende por saneamento e reabilitação orgânica aos olhos ou às linhas do pensamento da medicina tradicional chinesa. A priori, acredito ser de bom tom elucidarmos e afirmarmos nossos pensamentos partindo da definição clássica do que se entende por saneamento. Portanto, saneamento trata-se de uma série de medidas que tornam uma área sadia, limpa e habitável, oferecendo condições adequadas de vida para a população. Essa é uma definição tanto quanto política, se assim eu posso colocar. Mas isso não quer dizer que invalide a mesma ideia para o organismo singular, único. E essas são duas palavras importantes para a ideologia do canal: singularidade, particularidade. Outro termo que valida, da mesma forma a definição proposta, é população. Haja vista, nosso corpo não é só nosso. Existe um bioma de seres microscópicos, micro-organismos, que vivem e cooperam nesse corpo que ora você também habita. Mas esses são termos para outros vídeos. Vamos nos ater ao saneamento e à reabilitação orgânica. No final do vídeo eu explico o sentido da palavra reabilitação. E de saneamento acredito que já tenha ficado claro, né? Muito bem. De posse desse preâmbulo, podemos engatar a segunda marcha daquilo que nos move nesse tópico. E esse segundo passo eu gostaria de dar, contextualizando à luz da exemplificação. E para isso, vamos tomar como cenário o que se entende na área de saúde por processo de adoecimento. Em outras palavras, é como o organismo em desalinho com a vida adoece. Dessa forma, vamos partir do conceito de homeostase. O que é que significa esse lindo nome, né? Homeostase. Homeostase é o estado ou processo de regulação que mantém o organismo em constante harmonia, o que é diferente de equilíbrio. Equilíbrio e harmonia são duas coisas distintas, e você vai entender melhor isso daqui a pouco. Portanto, homeostase é a capacidade dinâmica, negrito na palavra dinâmica, do organismo manter sua saúde. Por que faço questão de chamar a atenção a essa palavra dinâmica? Porque uma das definições de homeostase pode ser entendida como a capacidade do organismo se manter constante para que suas funções e reações químicas essenciais não sejam influenciadas e permaneçam dentro dos limites aceitáveis à manutenção da vida. Primeiro, não confunda constante com estático. A constância nesse pensamento faz referência a manter sua capacidade adaptativa inalterada. Olha outra palavrinha importante para a nossa ideologia aqui no canal. E no caso desse vídeo, essa palavra é uma palavra-chave. Guarde ela aí no seu coração que vamos usá-la já já. Outra coisa importante nessa definição é quando se faz alusão às funções e reações químicas essenciais não serem influenciadas. Aqui vale uma observação construtiva. Isso é impossível. Se o organismo é um complexo de manifestações densas e etéreas, de organizações psíquicas, sentimentais, emocionais, materiais, energéticas, que vivem em interação intrapessoal e interpessoal. Em outras palavras, vivemos em interação mútua conosco e com o multiverso que nos envolve. Esse intercâmbio, essa interação, é essencial para a manutenção e evolução da vida em suas diversas formas. E por último, a terceira parte dessa definição, e permanecem dentro dos limites aceitáveis à manutenção da vida. Isso não caracteriza necessariamente a qualidade do que está vivo, só determina que está vivo. Eu sei que é óbvio, mas a linha que eu quero traçar é justamente que estar vivo é uma coisa, estar vivo com qualidade é outra. Viver bem é diferente de sobreviver. É esse o ponto em questão. Mas vamos à nossa exemplificação, que tudo isso que te disse até então vai se encaixar. Você provavelmente já passou por situações de incômodo. Quem não, né? E esses incômodos são manifestos em sinais que podem ter leituras físicas, emocionais, energéticas. Por exemplo, aquele dia que você acorda com indisposição, de mau humor ou com a musculatura rígida. Isso é relativamente normal, pois seu organismo sofre influências do meio. Lembra aquela palavrinha que pedi para você guardar no seu coração? Adaptação? Pois é a capacidade adaptativa que permite que seu organismo sofra essas interações e volte ao estado de bem-estar, e não se mantenha nesses incômodos. Isso nós chamamos de saúde, ou seja, a capacidade do organismo manter uma harmonia dinâmica entre o meio e ele mesmo. A questão é que, em uma sociedade como a nossa, em nossa cultura,
Manter-se em um estado incômodo é tido como normal, quando na verdade é comum. E não confunda normal com comum. Nem tudo que é normal é comum, e nem tudo que é comum deveria ser tido como normal. E quando confundimos essas duas palavrinhas, começamos a arrastar pela vida coisas que não deveríamos carregar. Quando nos acomodamos com o incômodo, a indisposição vira fadiga, o mau humor torna-se a irritabilidade, a impaciência, a frustração, traços de sua personalidade. A musculatura rígida torna-se dor, que traz dor de cabeça, dor pelo corpo. A noite mal dormida vira a insônia do dia a dia. A preocupação vira ansiedade crônica. A frustração vira a tristeza constante. Acho que você entendeu a lógica, né? No entanto, você faz um monte de exames e não há alterações que justifiquem um quadro que necessite de um tratamento nos parâmetros ocidentais de saúde. Convencionamos chamar isso de estresse. Mas o que convencionou-se chamar de estresse, na verdade, nada mais é do que uma fase do processo de adoecimento conhecida como fase adaptativa, ou fase de adaptação. Em outras palavras, o seu organismo como um todo integrado, psique, corpo e energia, está sofrendo interferências do meio e está tendo dificuldades de adaptação a esse meio. E ele demonstra isso através de sinais, sejam eles físicos, emocionais ou energéticos. Sendo assim, seu organismo está entre linhas, sugerindo que alguma coisa está errada e precisa ser corrigida. Mas como nem sempre convém as mudanças, o que fazemos? Ignoramos os sinais, mascaramos, omitimos, achamos ser normal, coisas do tipo. É nessa fase que encontramos a maior parte das desarmonias das pessoas hoje em dia. Pessoas que tomam medicações para todos os incômodos do estresse. Dos analgésicos aos moderadores de humor, dos estimulantes aos calmantes, dos antiácidos aos laxantes, ou seja, toda uma indústria medicamentosa que custa não só ao bolso da pessoa e da economia do país, como também custa a qualidade de vida e produção do indivíduo até a nação. E o que acontece quando o organismo perde essa capacidade adaptativa? Passamos para o segundo estágio do processo de adoecimento, que é o que se entende por agudização. Esse é um estado mais breve, por assim dizer. Nele, para os parâmetros da saúde ocidental, o organismo adoece propriamente dito. É quando a pressão sobe demais e vira um pico hipertensivo, a queimação vira uma gastrite, a dor vira uma tendinite, a tristeza vira uma depressão, a ansiedade vira uma síndrome do pânico, um toque. Em resumo, na fase de agudização, o que você sentia agora tem um nome mais específico no Código Internacional de Doença. E as medicações e o tratamento ficam mais focados nesse quadro. Nessa fase, o organismo já não dá sinais de adoecimento, ele grita, dizendo que alguma coisa precisa mudar. E quando não muda, passamos para a terceira fase, chamada de cronificação. Ou seja, esses quadros ditos há pouco, em vez de serem uma fase, passam a ser um fardo para o dia a dia. E nesse caso, a pessoa carrega esses padrões de incômodo pela vida fora. Lembra da segunda palavrinha, equilíbrio? Pois é, o estado crônico de adoecimento é um quadro equilibrado, ou seja, o organismo encontrou um meio de se manter vivo, mesmo ante o desalinho à sua saúde. Não sei se você percebeu, mas o sistema orgânico, assim como todo sistema, tem por definição um objetivo. E o objetivo do sistema vivo é se manter vivo. Sendo assim, nesse processo explicado há pouco, o organismo sempre irá tender a voltar à fase de homeostasia harmônica na fase de adaptação. Porque adaptando-se, seu organismo sempre vai estar. Quando não, ele mantém-se equilibrado, mesmo tendo tantos incômodos crônicos. São nessas fases de adaptação e cronificação que finalmente entra o saneamento e a reabilitação orgânica. Em ambas, é preciso que haja uma reformulação das referências que você gera para o seu organismo. Isso mesmo, é preciso que haja mudanças. Afinal, não tem sentido querer que as coisas sejam diferentes agindo da mesma forma. Por isso, é preciso que haja uma reformulação não só física, mas psíquica, de valores, da forma como nos relacionamos conosco e com o meio em que estamos inseridos. É importante criar novos hábitos, ter uma oferta nutricional de acordo com suas necessidades, praticar atividade física que condigam com o que você precisa e no estado em que seu organismo se encontra. Tudo isso é muito particular, em respeito a um princípio biológico chamado individualidade biológica. Isso quer dizer que não dá para adaptar um protocolo para todo mundo. Não se engessa uma fórmula de como ser saudável. Existem muitas variáveis em um ser a serem levadas em consideração.
Sua alimentação, sua atividade física, suas relações devem ser de acordo com as suas necessidades, com a sua demanda, com o seu histórico de vida, com a sua genética. Por isso, trabalho com um programa de saneamento e reabilitação orgânica, um programa online desenvolvido especificamente para a sua necessidade, para que você tenha a oportunidade de se oferecer e permitir aquilo que você precisa para estar bem. Lembra do que eu falei sobre a definição de reabilitação lá no início do vídeo? Pois é, o saneamento e a reabilitação orgânica nada mais são do que oferecer ao organismo a oportunidade dessa estrutura complexa, a oportunidade de você recuperar a harmonia. Por isso, reabilitar ou manter. Por isso, sanear a sua capacidade de adaptação, a sua capacidade de se manter saudável. Quer saber mais? Quer saber como funciona o programa de saneamento e reabilitação orgânica? Explique em outro vídeo. Vou deixar o link aí abaixo na descrição. Até lá!